Quando levantamos a cabeça para o céu, à noite, vemos simultaneamente o brilho de todas as estrelas, que os nossos olhos conseguem alcançar. Conclui-se que se a sua luz já não estivesse junto a nós, uma estrela não poderia ser avistada diretamente. O problema parece estar no observador, pois ele se coloca na dependência de um mensageiro, cuja velocidade é fixa e limitada. De qualquer modo, não importaria o tempo gasto pela luz para percorrer o espaço que nos separa das estrelas, porque, caso existisse, esse tempo não poderia ser medido diretamente. Assim, como o início da contagem do tempo se fixa na posição do observador, e não na posição das estrelas, o futuro não pode ser lembrado. É como se a luz estivesse simultaneamente em dois lugares do espaço ao mesmo tempo, sem a necessidade de partidas ou chegadas. Para se avistar uma estrela, ainda, seria necessário que a sua luz fosse previamente empacotada, ou quantizada. Não se pode saber se ela teria se quantizado no caminho até a Terra, mas é mais provável que a quantização seja, basicamente, um movimento intrínseco. Isto é, a quantização estaria contida no próprio observador, por um princípio de exclusão de acesso ao que acontecesse no seu futuro. Embora a quantização seja um processo que ocorreria no nível subatômico das partículas, não haveria irradiação, até que essa fase se completasse. Você não poderia ver uma partícula, até o momento em que ela desse o seu salto quântico, e a luz se espalhasse. É nesse momento que o elétron recua, e o quantum se espalha, na forma de um fóton de luz. Como a nossa dependência em relação ao espalhamento local da luz é a mesma também no caso das estrelas distantes, pode-se dizer que quando se trata de observação, as infinitudes se tornam iguais, em todos os níveis da matéria. Outro aspecto notável da quantização refere-se ao tempo. Imaginava-se que um elétron ficaria sugando energia de uma placa de metal, até dar o seu salto quântico. Para isso, ele deveria utilizar algum intervalo de tempo, por mínimo que fosse. No entanto, no início do século XX, ficou demonstrado que a quantização de todas as formas de energia não demanda tempo. Como costumamos avaliar o espaço através da radiação eletromagnética, como é o caso da sua utilização para medir o tempo e as distâncias que nos separam das galáxias, a ausência de tempo, na fase estacionária de quantização da luz, cresce em importância. Como já foi dito, para vermos uma estrela distante, basta levantarmos a cabeça para o céu, em uma noite escura e sem nuvens. No caso, não se está levando em conta o tempo que a luz, emitida por ela, teria percorrido o espaço num momento anterior. Isso sugere que a quantização da energia luminosa seria capaz de inverter o sentido da seta do tempo, especialmente quando se trata do nosso ponto de vista. A inversão aconteceria quando a luz se espalhasse e permitisse que as partículas iluminadas fossem avistadas em movimento relativo e contínuo. Seria como se durante o seu empacotamento, a luz se mantivesse conectada com a fonte, processo que não envolveria qualquer intervalo de tempo mensurável. As teorias modernas sustentam que o universo teria entrado em expansão no momento seguinte ao do Big Bang. O principal subsídio para a elaboração dessas teses é a radiação cósmica de fundo. Não existe outra fonte de informação disponível sobre uma singularidade que repousaria há 13,7 bilhões de anos no nosso passado. Como a radiação cósmica de fundo precisou inicialmente ser quantizada, para tornar-se posteriormente rastreável, e o processo não teria consumido nenhum intervalo de tempo mensurável, isso teve duas consequências imediatas. A primeira é que o comportamento do espaço fundiu-se com o comportamento da luz, não permitindo mais o acesso direto e exclusivo ao espaço. Isso inclui a descrição da sua geometria, que passou a ser feita através da luz.
A segunda é que, pelo menos quando se trata do ponto de vista do observador, teria havido uma aparente inversão no sentido da seta do tempo. A partir do seu espalhamento local, a luz teria passado a apontar de forma contínua na direção do passado. Como o observador está na dependência do espalhamento da luz, na fase posterior à de quantização, para ter noção do que acontece à sua volta, disse que ele passou a estar na dependência da sua memória. Isto é, para ele somente existe o que pode ser lembrado. Essa é uma boa razão para se justificar o achado de que no espaço-tempo pós-Big Bang, as ondas eletromagnéticas seriam contínuas, e parecem desrespeitar o efeito fotoelétrico. Assim, poderíamos ter sido conduzidos ao erro interpretativo natural, de que a luz e a radiação cósmica de fundo poderiam ser seguidas tanto no sentido do passado, como no sentido do futuro. Porém, como o futuro ainda não aconteceu, a luz parece nos conectar, diretamente, apenas aos eventos passados. O pensamento intuitivo, que teria dado origem às teorias inflacionárias, poderia ter resultado da necessária fase de quantização da energia, a que a radiação cósmica teria sido submetida previamente. É uma conclusão unânime dos astrônomos, que o universo teria entrado em expansão contínua depois do Big Bang, na presença de aceleração do movimento das galáxias. Se a expansão tivesse sido confundida com a retenção do tempo, na fase de quantização da energia, isso colocaria o Big Bang no presente do universo, relacionando-o com o espalhamento da luz. Esse tipo de Big Bang seria informativo, e não uma explosão cataclísmica. No momento do espalhamento da luz, a seta do tempo teria se invertido na nossa posição, como se durante toda a fase do seu empacotamento, a luz tivesse se mantido conectada com a sua fonte, de forma não registrável. As teorias inflacionárias seriam suportadas pela fusão entre o comportamento do espaço e o da luz. Se a luz se desviasse para o vermelho, o espaço acompanharia esse movimento, esticando-se. Porém, quando você esticasse o espaço, seria esperado um aumento da energia potencial. Traduzindo, a luz não poderia acelerar nessa fase. Isso comprometeria a afirmação de que a aceleração acompanharia o desvio para o vermelho. Quando se confunde o comportamento do espaço com o da própria luz, a sua expansão equivaleria a um trabalho negativo, resultando em desaceleração. Se o movimento da luz existisse nessa fase, ele deveria ser retrógrado. As galáxias deveriam desacelerar. A retenção do tempo na fase de quantização ou de empacotamento da radiação sugere que todos os eventos cósmicos seriam colocados virtualmente no nosso futuro, sem depender do nível considerado da matéria. É que ficamos na dependência do espalhamento local da luz. Como você não poderia interagir com a matéria em tempo real, os conceitos de futuro e de presente se tornam equivalentes. O passado, por sua vez, seria uma ilusão decorrente da mesma trilogia, pois, se somente pudéssemos olhar para o presente com atraso, isso quer dizer que teríamos sido jogados para trás, no tempo. A ausência de tempo mensurável no nosso futuro teria retirado do espaço a sua capacidade para comunicar, diretamente, as alterações da sua geometria. Nesse caso, ele teria se transformado numa entidade fantasma, ou que não poderia ser tocada. O momento em que houvesse o recuo do elétron, e o espalhamento do fóton de luz, durante o salto quântico, equivaleria à segunda fase do movimento harmônico da luz, quando ela nos diria que o elástico do espaço estaria sendo deixado livre para se contrair. É aqui que se notaria a presença de aceleração do movimento. A aceleração deveria acompanhar a contração do comprimento da tira de borracha do espaço, mas o que se vê, na prática do Doppler, é a presença da aceleração na sua fase expansionária.
Lembre-se que estamos considerando que quando se trata de observação não haveria diferença entre as infinitudes, pois, tanto os átomos como as estrelas, dependeriam da mesma forma de rastreamento remoto da luz. Sem a existência de tempo mensurável, na primeira fase do movimento harmônico da radiação, o espalhamento da luz teria desbancado a contração do espaço, e revelado a expansão, como se ela estivesse acontecendo em tempo real. Com isso, as duas fases do movimento harmônico teriam se tornado virtualmente contínuas, devido ao processo de exclusão entre elas, gerado pela temporalidade da fase de quantização da energia. Se você vê o elástico do espaço se esticando, não pode vê-lo se contraindo simultaneamente. A atitude de se considerar que o espaço se comportaria de forma semelhante a uma mola ou uma tira de borracha já foi levantada por boa parte da comunidade científica. O modelo sugere que durante a expansão do universo, as galáxias não abandonariam as posições que ocupam no espaço. Elas se afastariam entre si, cada vez mais rápido, por conta do esticamento do espaço que as acolhe. Existe a possibilidade de que haja um erro interpretativo neste modelo, porque ele desconsidera a fase de empacotamento da radiação, que utilizamos para aferir a elasticidade do espaço. Quando avaliada pela radiação cósmica de fundo, a fase expansionária do universo iria corresponder à primeira fase do seu movimento harmônico. Assim, teríamos que levar em conta que o trabalho realizado nessa fase seria negativo, com um incremento da energia potencial elástica, em detrimento da energia cinética. Ou seja, o movimento tenderia a se colapsar, como aconteceria numa explosão. Se o universo estivesse nesse momento em expansão contínua, a descrição do evento, através da luz, deveria sugerir que as galáxias estariam entrando em movimento retrógrado, o que não acontece na prática do Doppler. Caso levemos em consideração que durante o esticamento do espaço haveria uma contração complementar do tempo, estaríamos, sem querer, incidindo no conceito de atemporalidade da fase de quantização da energia luminosa, o que não seria mera coincidência. Assim, poderíamos supor que a fase expansionária do universo estaria atuando, no seu próprio tempo, como um imenso apagador de informações. Isso não significa que as informações não estivessem lá, apesar de tudo. Esse problema, como se nota, está afeto à existência do observador isolado, que utiliza a radiação cósmica como fonte de informações. Como ele está na dependência da sua memória, e por consequência, na dependência da mensurabilidade direta do tempo, a expansão somente poderia ser avaliada fora do seu próprio tempo. Poderíamos perguntar, se não é exatamente isso que acontece na prática.